slides. Enquanto vai organizando ali, meus irmãos, mas sempre lembramos que nós vivemos um tempo agora que estamos vivendo o período de eleição, que vai se estender desde agora até o final de agosto, mas a gente precisa pregar alguns textos e por isso eu estou voltando e pregando algo que eu já preguei no ano passado e a gente vai voltar e pregar de novo. Então peço perdão àqueles que estão aqui há mais tempo na igreja, que já ouviram essa pregação, mas eu vou tentar obviamente sempre trazer algo novo, mas também para aqueles que nos visitam, mas também é um dever, porque muitas vezes a gente esquece, né? Já faz o tempo, a gente pregou no ano passado e às vezes a gente esquece daquilo que foi pregado anteriormente. Então, para que a gente possa lembrar, para que a gente possa entender como funciona a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente precisa entender que tudo que a gente faz na nossa igreja é respaldado nas Escrituras. Então, hoje a gente vai lembrar para alguns e falar para outros algo que é muito importante na nossa igreja, que a nossa igreja é uma igreja conciliar. Quando nós falamos sobre uma igreja conciliar, a gente está falando exatamente como funciona a liderança da igreja, como funciona a gestão da igreja. E dentro dos modelos que podem se encontrar nas Escrituras e que existe sempre o debate, qual o modelo mais bíblico, qual o melhor modelo, nós temos um que nós defendemos, que é o modelo conciliar. Repito sempre isso, a nossa igreja é presbiteriana, não por conta da predestinação, né, como alguns às vezes vão fazer essa associação, mas ela é presbiteriana por conta dos presbíteros, aqueles que lideram a igreja. E quando a gente fala sobre uma igreja conciliar, é importante falar porque nós vemos no contexto em que liderança de igreja, por diversas vezes, ela vai ser apontada por vários caminhos, existem várias possibilidades dentro do mundo evangélico no Brasil, dentro do mundo cristão. Nós vamos ter igrejas com formatos mais hierárquicos, onde você vai ter a liderança de bispos sobre a igreja, de uma única pessoa comandando várias pessoas, que uma única pessoa detém todo o poder, seja em estruturas maiores, em igrejas grandes, como por exemplo a igreja católica, a igreja metodista, que segue esse modelo episcopal, onde alguns homens detêm muito poder e podem falar, doutrinar na igreja, liderar a igreja de uma forma geral. Como a gente vai viver isso, às vezes, numa realidade da igreja evangélica local, onde um único pastor se torna o grande líder, né? Apesar de não haver uma estrutura outra, mas existem igrejas que existe o pastor presidente, e ele é presidente da igreja, ele define a doutrina da igreja, ele lidera sobre várias igrejas menores, e segue esse mesmo formato. Vão haver igrejas que vão ser congregacionais, onde toda a igreja fala, onde a vontade da igreja é sempre ouvida, onde a igreja realmente ela participa da liderança e todos ali têm o mesmo voto, todos têm a mesma voz. Mas nós vamos entender que a igreja, na Bíblia, ela fala sobre uma igreja conciliar. A estrutura que Deus vai utilizar tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento aponta para que Deus sempre na história do povo dele colocou homens para liderar o seu povo, representando, mas principalmente sendo aqueles responsáveis por guiar o povo, por cuidar da sua igreja no Novo Testamento. E é por isso então que nós, na igreja presbiteriana, entendemos que é bíblico o governo conciliar. Mas nós partimos sempre de um princípio que nós precisamos sempre estabelecer e deixar muito claro, que é o princípio de que quem é o líder final da igreja sempre será o Senhor Jesus Cristo. Não é porque nós temos um conselho, não é porque nós temos presbíteros, pastores, diáconos, lideranças mútuas, nós sempre vamos nos lembrar que o Senhor da igreja é Jesus Cristo, como vai dizer o texto de Efésios 1, no versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, meus irmãos, é muito importante entender que nós vamos continuar convictos que quem lidera a igreja no final do dia é o Senhor Jesus. A igreja não pertence a um grupo de pessoas, a um grupo de líderes, a um único pastor, ela pertence a Cristo. Ele é o cabeça da igreja, ele é o alicerce, ele é a pedra fundamental, ele é o pastor supremo, é ele quem direciona e nós entendemos isso. Então, para que fique claro, nós não entendemos que o poder emana do conselho ou dessa igreja conciliar, mas emana de Cristo que cuida e rege a sua igreja.
Isso é muito importante falar, porque, repito, no meio evangélico, por diversas vezes nós vamos ouvir o discurso de homens, de lideranças que pregam, rogam para si esse poder de definir como a igreja deve viver, como a igreja deve pensar, e que muitas vezes a igreja está sempre associada à figura de uma pessoa ou um grupo de pessoas. Nós precisamos lembrar que quem é o Senhor da igreja é Cristo, e a Ele que nós devemos lealdade, submissão. Entender isso é importante, repito, porque diversas vezes vai haver a síndrome daquele que lidera, de igrejas que lideram, achar que elas são o Senhor da igreja, achar que eles controlam a vida da igreja, achar no final do dia que eles podem fazer algo com a igreja que esteja fora do domínio de Cristo. Nós acreditamos com convicção de que o único Senhor da igreja não é uma pessoa, não é um grupo de pessoas, não é a igreja representada pelos seus membros falando. No final do dia, quem controla e governa a igreja é o Senhor Jesus Cristo, o cabeça do corpo. Isso é muito importante, meus irmãos, em primeiro lugar, para dar tranquilidade ao nosso coração de confiar que Deus cuida da igreja, confiar que Deus cuida dela e Ele vai ser o grande pastor, Ele que vai ser aquele que direciona, Ele vai ser aquele que disciplina. No final do dia, quando estamos desesperados, quando vemos algo acontecendo, temos que nos lembrar que Deus cuida do seu povo, que Ele ama a sua igreja e que Ele é o cabeça do corpo. Nós não podemos confiar em homens. Muitas vezes, meus irmãos, você vai se falhar, você pode encontrar falhas no pastor, no conselho, na liderança, na própria igreja local, mas nunca perca o alvo de que essa igreja ela é de Cristo e Ele é o Senhor da igreja, Ele é o todo perfeito. Ele é o supremo pastor, Ele é o alvo, Ele é aquele que você pode ter a convicção que não vai falhar com você. Muitas pessoas se afastam da igreja porque falam, minha liderança falhou comigo, o governo não foi bom, aquilo não aconteceu direito. Mas lembre-se que essa igreja é de Cristo, que ela é do Senhor e confie nele, ore a Ele, clame a Ele. Lembre-se sempre disso. A igreja pode falhar com você e eventualmente vai, mas o Senhor nunca vai falhar com você. Ele é o seu pastor. Essa é a mensagem que nos dá garantia até como líderes, de ter a convicção que no final do dia quem rege e domina a igreja não somos nós, é o próprio Senhor, que nos dá a responsabilidade de sempre nos perguntar o que Ele quer para a sua igreja. Mas para deixar muito claro, vamos usar outro texto que é meio que similar ao texto de Efésios. O texto de Colossenses também, no seu primeiro capítulo, no versículo 18, fala, Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Paulo vai deixar sempre muito claro, Cristo é o Senhor da igreja. Não existe uma forma de governo que nós vamos acreditar, que nós como presbiterianos acreditamos já, um grande conselho, no final do dia quem rege a igreja é o Senhor Jesus Cristo, e a Ele que nós clamamos, que nos dê direcionamento, que nos direcione, que nos ajude, que nos corrija, mas Ele é o cabeça da igreja, não nenhum homem, não nenhuma pessoa, não nenhum grupo de homens, não a igreja como um todo, mas um grupo seleto. Então, meus irmãos, hoje a gente vai caminhar pelos textos em que nós entendemos que revelam esse formato de liderança. O formato de liderança não visto em apenas um homem, não visto na igreja como um todo, mas um relato e textos bíblicos que apontam para esse formato de uma igreja com uma liderança conciliar, onde vários homens são chamados e colocados para estarem liderando o povo de Deus. E o relato então de Atos 14 vai falar que quando a igreja ia crescendo e os missionários iam pregando, os apóstolos iam pregando o evangelho, a igreja ia se formando e é dito que, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com Jesus, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O relato do Novo Testamento vai sempre se falar, e nós percebemos tanto no relato de Atos, como nessa passagem, como as cartas de Paulo falando sobre a eleição, sobre a vocação desses homens, falando que quando uma igreja surgia, imediatamente havia-se a eleição de homens para liderá-la. Então as escrituras vão deixar muito claro que haviam homens que eram recomendados, que eram vistos, eleitos através de oração, de jejum, de ouvir o Espírito Santo perguntando quem são aqueles que devem estar liderando a igreja. Depois dessa oração, depois desse jejum, esses homens eram colocados para liderarem sobre a igreja, não apenas um, é o plural, presbíteros, estavam sobre a igreja que surgia.
Então uma igreja surgia e homens eram colocados nesse lugar, homens eram colocados para estar nessa liderança. E quando nós vamos lembrar da liderança do Antigo Testamento, quando o povo de Deus vai se estruturando lá no deserto, quando ele sai do Egito, é colocado homens que lideram o seu povo. E você, quando lê a palavra, as escrituras, você vai ver que vai falar assim: e agora queremos um representante de cada tribo. Então cada tribo tinha que chamar o líder de sua família. E dentro dos líderes de sua família se colocava um único líder, e tinha então representante das 12 tribos de Israel, que falavam em representante do povo. Nós vamos lembrar de passagens no Antigo Testamento em que haviam homens que eram colocados para governar sobre o povo. Homens que eram chamados para terem domínio e serem juízes dentro do povo. Um grande relato conhecido de uma história bíblica na narrativa de Ruth, vai falar que ele tinha o Boaz, que o resgata, ele tem que ir à porta da cidade, e havia homens sentados, líderes daquela comunidade, que poderiam então julgar sobre questões, que poderiam então liderar o povo em questões diárias. A palavra de Deus sempre vai nos colocar nesse lugar em que Deus sempre levantou alguns homens para representar o povo, mas para guiar o povo, direcionados não por suas vontades, não pelas vontades do povo, mas pela vontade de Deus. Então, quando nós vamos vendo as Escrituras e vamos nos aproximando dela, nós vamos perceber essa estrutura, não de grande poder em um único homem, não de um grande poder em uma única pessoa, não o poder em todo o povo, mas o poder sempre colocando em vários homens, que se dedicariam a Deus, que chegariam a Deus em oração, em jejum, e liderariam a igreja. Então o Novo Testamento, seguindo essa mesma lógica, seguindo essa mesma forma de Deus conduzir o seu povo, mostra que na estrutura e formação da igreja, homens são vocacionados para liderar através do Espírito Santo. E esses homens lideram a igreja. Nós entendemos que a liderança de uma igreja, ela é conciliar, muito também por conta desse texto de Atos 15. E algo que a gente não se lembra muitas vezes como cristãos, a gente não volta nesse texto, mas só para ajudar aqui eu vou ler alguns versículos de Atos 15, porque ele é um relato longo, né? Mas ele é a nossa base primeira para falar sobre o primeiro concílio que aconteceu na igreja, que é o concílio de Jerusalém. A igreja estava nascendo, estava crescendo, estava avançando. Paulo e Barnabé haviam ido pregado aos gentios. E quando eles pregaram aos gentios, os gentios começaram a se converter, só que começou a haver um problema, porque pessoas saíram de Jerusalém, foram até esses gentios que tinham outra cultura, que viviam de outro jeito, e começaram a falar assim: olha, vocês têm que viver igual a judeu, vocês têm que comer como judeu, se vestir como judeu, vocês têm que celebrar as festas como é no judaísmo. E então Paulo e Barnabé voltam para Jerusalém para perguntar à liderança da igreja como devemos proceder, como devemos fazer. Nós temos que obrigá-los a se tornarem judeus? Ou o evangelho de Cristo é outro, é novo, é uma novidade que aponta para outro lugar? Então o relato de Atos 15 é exatamente esse movimento de que havia um problema na igreja, havia uma decisão a ser tomada sobre qual era a forma de pregar o evangelho, de estruturar igrejas, uma regra precisava ser estabelecida, e então é-nos dito isso em Atos 15, depois você pode ler o relato inteiro, mas no versículo 6 começa dizendo: então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Um concílio foi formado. A liderança da igreja dali, tanto apóstolos quanto presbíteros, se reuniram para tomar uma decisão sobre o problema. Havendo um grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Então Pedro, ele toma a palavra dentro desse primeiro concílio de Jerusalém e fala. Mais à frente, no versículo 8, vai dizer: e Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Pedro, então, numa reunião conciliar entre apóstolos e presbíteros, começa a falar na reunião e falando: olha, eu fui enviado por Deus para pregar o evangelho para ele. As promessas que haviam do Pentecostes, de que lá do Antigo Testamento, de que o Espírito Santo desceria sobre jovens, sobre homens e mulheres, que as pessoas falariam, aconteceu também entre os gentios.
O Espírito Santo desceu sobre eles, eles começaram também a ter os dons. Eu vi, eu sou testemunha, Deus não fez distinção, Ele está purificando também os gentios. É aí então que começamos a perceber que está tendo uma reunião, está tendo um concílio. Pedro está argumentando por que a igreja deve seguir por um caminho e não por outro. No versículo 12 fala, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir agora Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Então o relato é exatamente de uma reunião conciliar, em que todos poderiam falar, argumentar e dizer, olha, Deus está fazendo isso, é isso que aconteceu. Paulo e Barnabé começam a dizer, olha, a gente está pregando o evangelho e está vendo pessoas ser curadas, está vendo pessoas ser transformadas, a gente está vendo cidades chegarem a Cristo, se tornarem servidores do Senhor. Mas aqui então mostra aquilo que a história vai falar, que surge então a liderança daquele concílio. Alguns aqui acreditam que seria Pedro, mas não, a maioria dos teólogos sempre vai apontar para que Tiago era a liderança e a presidência daquele concílio. Exatamente por conta dessa função que ele toma nesse momento. Depois que eles terminaram, Tiago, um dos apóstolos, tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de construir entre eles um povo para o seu nome. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens entre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Então entenda o que está acontecendo. Tiago então toma a frente do concílio e fala para o concílio da igreja. Igreja, entendam, escutem. A gente tem que tomar uma decisão sobre isso, nós precisamos falar, nós ouvimos o que Deus falou, nós ouvimos o que Pedro disse, nós ouvimos o que Paulo e Barnabé falou, e nós precisamos agora tomar uma decisão como igreja. Então esse concílio de apóstolos e presbíteros chega para a igreja e fala, olha, vamos eleger entre nós 2 homens para que executem aquilo que nós estamos decidindo. Então, mandaram por eles a seguinte carta, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria, Sicília, saudações. O relato então é que esse concílio tomou uma decisão, e no capítulo 15, Tiago manda que se escolham homens, e esses homens então enviam a decisão do concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja cristã, católica, universal, que existia apenas ali em Jerusalém. Então naquele momento é o primeiro concílio da nossa igreja que toma uma decisão, e a decisão foi, nós não somos judaizantes. Os gentios não têm a obrigação de se tornarem judeus, eles não têm a obrigação de comerem como judeu, se vestirem como judeu, de viverem como judeu. Nós decidimos que o evangelho é muito maior do que isso, ele une todos os povos, ele redime todas as nações, tornando um novo povo. E essa decisão então é relatada e enviada, e aí depois você pode ler todo o capítulo 15, que a gente vai mostrando outros textos. Mas aqui, meus irmãos, já começamos a perceber que a igreja ela é conciliar, e a igreja presbiteriana, olhando para isso, entende exatamente que é assim que deve ser, que o conselho da igreja por diversas vezes precisa se reunir, orar, jejuar, clamar ao Senhor, expor os pontos e perguntar o que Deus quer para a nossa igreja, e então comunicar a nossa igreja. Por exemplo, nesse ano, acredito se não é no mês que vem ou no próximo, nós vamos ter dentro da igreja presbiteriana o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é o nosso maior concílio, que reúne toda a liderança, todos os homens de Deus, líderes das igrejas, líderes dos seus presbitérios, líderes dos seus sínodos, que chegam nessa grande reunião, que é o grande concílio da Igreja Presbiteriana, e dentro desse grande concílio eles fazem exatamente isso. Eles pegam questões doutrinárias, oram sobre elas, estudam, conversam, criam comissões específicas para analisar os termos, para ver como é, para ver o que é que a Bíblia fala, e então, reunidos, eles decidem algo que serve para toda a igreja. Então é assim que nós acreditamos que tem que ser, isso vai servindo em escalas. Na igreja local, existe o conselho formado por pastor e presbítero, ou presbíteros regentes e docentes, que amam a Deus, que oram a Deus, que perguntam a Deus o que Ele quer realizar dentro da igreja local, e dessa forma então, eles falam e comunicam, olha igreja, nós estudamos, nós avaliamos, nós oramos ao Senhor, e é por esse caminho que nós vamos seguir.
É assim então que os presbitérios fazem quando se reúnem, oram ao Senhor, perguntam uns aos outros o que vamos fazer, como vamos ajudar a igreja da nossa região e tomam decisões. E é assim então que a nossa igreja se estrutura, tanto para decidir questões doutrinárias, quanto questões disciplinares, questões que não são resolvidas na igreja local. Quem então resolve? A quem nós devemos recorrer? Dentro da igreja presbiteriana, cada concílio responde ao seu concílio superior. E dentro da igreja presbiteriana nós vamos ter 4 graus: conselho da igreja local, presbitério, que é a união de igrejas, a união de presbitérios forma um sínodo, a união de sínodos forma o supremo concílio da igreja presbiteriana. Então nós temos um formato em que nós entendemos que é assim que a Bíblia coloca, que a igreja ela vai ter a liberdade exclusivamente e praticamente em algumas poucas definições, que vai ser a primeira: eleger esses homens, orando ao Senhor, clamando ao Senhor e perguntando ao Senhor quem o Senhor vocacionou em nosso meio para nos liderar, para orar por nós, para cuidar de nós, para tomar as decisões por nós. E a igreja então elege esses homens, e esses homens então lideram e governam a igreja. É assim que nós vemos nos relatos do Novo e Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, só para deixar muito claro que Pedro, apesar de ser o apóstolo, apesar de estar no primeiro concílio, apesar de ter uma função, uma instrução maior, porque ele andou com Cristo 3 anos, teve várias experiências. Quando ele vai falar com os outros presbíteros, olha como ele trata: aos presbíteros que há entre vocês, e eu, presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço. Então, na nossa igreja, nós não entendemos que existe um homem maior, superior a outro. Nós vamos ter, por exemplo, em todos os concílios, um presidente. No concílio da igreja local é o pastor. Eu sou o presidente do conselho. No presbitério existe um presidente, a quem nós falamos, a quem nós buscamos. No sínodo vai ter um presidente. No supremo concílio da igreja presbiteriana vai ter um presidente. Mas nenhum desses presidentes é maior do que qualquer outro presbítero. Ele não tem mais poder do que os outros. Ele não é alguém especial que está fora da curva. Dentro de um conselho, o pastor e presbíteros todos têm um voto. E eu aprendi, e quero levar isso para sempre, que eu nunca quero usar o voto de Minerva, apesar de ter esse poder na nossa Constituição, que é, para quem não sabe, quando há empate, o presidente pode desempatar votando uma segunda vez. Mas eu não sei se você conhece o mito de Minerva, mas é que havia uma guilhotina que iria cortar a cabeça de Minerva se ela tomasse essa decisão ou não. Então o próprio mito já fala: não é bom esse voto, não é um voto legal. Então eu aprendi com pastores mais experientes de falar: olha, não chegou em consenso, ora mais um mês, se dedica ao Senhor, jejua e chega de novo para a discussão, para ver se Deus vai levar ao consenso, para ver se Deus vai levar, mas não toma uma decisão assim. Não vale a pena. O próprio mito da Minerva já fala: esse voto é perigosíssimo. Só usa em cargos extremos, muito fora da curva. Mas nós, na nossa igreja, vamos entender isso. O pastor, ele é um entre iguais. Pedro, que era apóstolo, que andou com Cristo, que viu ele ressurreto, que teve experiências insondáveis da gente imaginar o que é ver Deus, Jesus glorificado no monte. Pedro viu. Mas Pedro, quando chega para falar com os presbíteros, ele fala: eu sou igual a vocês, um presbítero que ama a igreja, que cuida da igreja. Então, na nossa igreja presbiteriana, apesar de sermos liderados por um conselho, e apesar de termos uma figura de presidência dentro dos nossos concílios, esses homens não são maiores nem melhores do que nenhum outro presbítero. Eles continuam devendo submissão a Deus, e dentro das eleições eles são um voto, assim como todos os outros. Eles não são maiores nem menores, são iguais. Então, dentro da nossa igreja, nós entendemos isso, que se o próprio Pedro não tinha uma supremacia sobre os outros, quanto mais nós vamos ter dentro da nossa igreja. E nós falamos isso, explicamos e reforçamos, meus irmãos, com outro tipo de formato, em que por diversas vezes um único pastor detém muito poder, ou um grupo de homens detém muito poder, onde não existe essa equidade, mas o formato que nós entendemos ser bíblico é esse, em que o conselho da igreja
representa a vontade de Deus ao seu povo, quando está submisso à palavra de Deus e se submete em oração a isso. E Pedro então deixa muito claro a esses iguais a ele: peço que pastoreiem o rebanho de Deus, que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Então Pedro vai deixar muito claro, não apenas que ele é uns iguais, mas ele vai mais uma vez falar sobre qual é a função desses líderes. A função de um conselho, seja ele o conselho da igreja local, seja ele do presbitério, seja ele do sínodo, seja ele no Supremo. No final do dia nós temos que fazer tudo para pastorear o rebanho que está sobre nós. Não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. É entender que essa estrutura não é uma estrutura para se ganhar status, não é uma estrutura em que nós entendemos que nós devemos ser servidos de forma alguma, mas é uma estrutura criada para que nós possamos servir a igreja. A nossa igreja, eu falo muito e repito, nós como líderes, conselho, oficiais, qualquer que seja na igreja, nós somos os primeiros a servir. Nós temos que ser servo de todos. Nós não estamos para receber glória, aplauso. Nós estamos para servir espontaneamente como Deus quer, não por ganância, mas por boa vontade, porque é assim que Deus quer. Nos dedicar à igreja local. Nós temos o privilégio, meus irmãos, de ter um presbitério em uma igreja onde nós queremos viver isso. Como nós podemos servir, assim que ligo para o presbitério, meus irmãos, como podemos servir a Caminho Real, como podemos ajudar, como podemos cuidar desse pastoreio, é sempre esse o clima, e é assim que tem que ser na nossa igreja, tanto na igreja local como nos concílios superiores. Mas nós sabemos que viver dessa forma é quase que algo distante de várias realidades. A gente tem recebido pessoas aqui na nossa igreja de várias denominações, de várias igrejas, e muitas vezes eu ouço relatos que me assustam, porque eu sempre vi no formato presbiteriano. Então, para mim, eu só conheço presbiteriano, então às vezes me assusto quando ouço em outras igrejas, em outras realidades, que o pastor, ele é digno de dupla honra. Então, ele não pode ser questionado, então ele tem que ser servido, então ele tem que ser aplaudido quando chega na igreja. Relatos assim, de quando o pastor chega na igreja, todo mundo se levanta e bate palma. Eu fiquei, meu Deus do céu, é isso mesmo? Esse é o que é? Essa é a estrutura que Deus formou. Quando nós começamos a perceber o relato em outras igrejas, sobre igrejas em que poucos homens podem definir toda a doutrina da igreja, como já ouvi em lideranças em que o pastor definiu, isso lá em Recife, dentro de uma igreja que tinha uma liderança completamente distinta da presbiteriana, que a liderança da igreja seria a partir de agora de forma hereditária, assim como são os reinados. Então agora só podia a família dele ser eleita. Eu fiquei, meu Deus do céu, da onde ele tirou isso? Só se for do reinado mesmo, ele quer ser rei na igreja, ele não quer ser pastor na igreja. Mas quando nós começamos a ver no meio evangélico, a gente percebe que, por muitas vezes, aqueles que lideram querem buscar glória para si, querem buscar honra, status, poder. Existe sempre esse estudo de que lugares de liderança convidam homens assim, homens gananciosos, que querem esse lugar, que querem esse poder, que querem esse status. Nós precisamos sempre nos curvar diante do Senhor e orar, tanto para que nosso conselho, nosso presbitério, nosso sínodo, nosso supremo concílio, tenham homens que testemunham e que fazem por boa vontade, fazem espontaneamente, não por ganância, não são dominadores do que lhe foram confiados, mas são exemplos para o rebanho. A nossa igreja é uma igreja conciliar, mas uma igreja que espera isso daqueles que lideram. Nós não esperamos que sejam homens que vão saber de grandes coisas, com grandes conhecimentos. Nós queremos pessoas que cheguem na igreja que são movidas pelo Senhor para cuidar e pastorear da igreja em todos os níveis. Então nós somos chamados por Pedro a isso. Mas por fim, eu gosto sempre de voltar para mostrar como a nossa igreja é conciliar e como a nossa igreja é múltipla. Lembrar como fiz no ano passado, voltando ao texto que eu acho muito bom, que mostra agora um conselho de igreja local.
em Atos 13. Se nós lemos o relato de Atos 15, em que é o relato do conselho da Igreja Católica, que seria o grande conselho da Igreja, que definiu algo doutrinário para que se funcionasse em toda a Igreja, nós vamos ter agora, no relato do texto de Atos, do concílio menor, do concílio de uma igreja local. E uma igreja local que tomou uma decisão sobre como ela iria reger, como ela iria fazer, como seriam os missionários daquela igreja. Então, quando a gente vê esse relato, vai dizer em Atos 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, ou presbíteros, aqueles que lideravam, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aqui então é narrado o conselho da igreja de Antioquia. E mais uma vez o destaque que se dá é a cada nome que está aqui. Cada nome possui uma história, cada nome possui uma região. Muito provavelmente Simeão, chamado Níger, alguém do norte da África, que liderava dentro de uma igreja de Antioquia, uma igreja de gentios e judeus, liderada por uma pessoa do norte da África. A gente vai ver Lúcio de Cirene, outra cidade, com outra cultura, com outro background, com outra vida, que agora também liderava dentro da igreja de Antioquia. Nós vamos ler sobre Manaém, que tinha sido criado com Herodes, que fazia parte do Império Romano. Aquele que os judeus odiavam, aqueles que perseguiam a igreja, ele está dentro da liderança da igreja local. Quando a gente lê sobre a liderança da igreja de Antioquia, a gente vai percebendo nome por nome, de que Deus reuniu homens não iguais, distintos, diferentes, mas que todos eles tinham um único propósito: servir a igreja de Antioquia. E como eles chegavam a uma conclusão em conjunto, como esses homens completamente distintos, com histórias diferentes, com realidades diferentes na sua cabeça, como eles chegavam a um lugar em comum, como eles ouviam que era melhor para a igreja de Antioquia, como eles sabiam que o Espírito Santo queria para a igreja de Antioquia. Será que eles iam abrir um jornal e falavam: olha, segundo o jornal, o melhor para que uma igreja cresça é que ela faça agora uma apresentação de circo antes do culto. O jornal está dizendo lá que se tiver uma apresentação circense antes do culto, vai bombar a igreja. Será que era essa forma que muitas vezes nós sabemos que é assim que algumas igrejas tomam, né, decisões de, olha, o que é que está funcionando aí fora, como o que é que está acontecendo no mundo lá fora, e vamos imitar aquilo. O relato da igreja de Antioquia é diferente. O que vamos fazer para a igreja de Antioquia? E é dito então, enquanto estavam adorando ao Senhor, jejuando, quando eles estavam em adoração, quando eles estavam jejuando, quando eles estavam clamando, pensando sobre a igreja, clamando ao Senhor, esses líderes, esses homens estavam pensando: Senhor, o que é que o Senhor quer para a nossa igreja? O que é que o Senhor deseja? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo objetivo? Nesse momento em que esses homens oram, jejuam, clamam ao Senhor como líderes daquela comunidade, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E aqui, como eu gosto, sou missionário por paixão, adoro missões, é algo também que eu vou dar esse disclaimer aqui na pregação, né, esse parêntese. Às vezes, quando a gente vai enviar alguém, a gente vai mandar um missionário, vai mandar alguém para alguma igreja, a gente manda o seminarista, o pastor novo. Não, vai lá começar o projeto, vai lá começar essa história. Manda aquele jovenzinho que ainda não tem experiência, mas tem gás. Vai lá ele fazer o projeto, bota ele para ser um missionário. Aqui, na igreja de Antioquia, está falando assim: quem são os melhores da igreja? Quem são aqueles mais capacitados, experientes, que são os melhores? Manda eles fazer a missão. O Espírito Santo chama Paulo e Saulo ainda, né? Chama Barnabé e Saulo. O nome dele fica trocando, dependendo do contexto. Mas chama esses homens que já são experientes, que já são bons, que já têm pregado. Chama os melhores. E eu sou sempre o defensor disso, de que aqueles que têm que ir para a missão têm que ser os melhores da igreja. Não os mais novos, não os que acabaram de começar, não aqueles que estão no ímpeto de fazer, mas manda os mais experientes. Mas infelizmente, como a nossa igreja vive a realidade de que os mais sábios, os melhores não vão, a nossa igreja segue enviando aqueles que estão no começo. Mas eu sempre lembro que é nosso dever como igreja tentar buscar isso, separar o melhor para fazer e enviar. Mas o ponto central, meus irmãos, é que o texto, o relato de Atos, mais uma vez aponta para um conselho de homens que, orando,
que clamando ao Senhor, que perguntando para Deus o que deveriam fazer, o Espírito Santo move todos esses homens a um único propósito, a uma única mensagem, que é: vamos separar então Barnabé e Paulo. E o relato então fala: então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Que esse conselho de Antioquia, da igreja local de Antioquia, orou, clamou, jejuou, perguntou ao Senhor o que deveria fazer, e quando estavam convictos dessa decisão, chamaram Paulo e Barnabé, colocaram a mão sobre ele e falaram: vão, vocês agora estão em missão, vocês agora vão proclamar o Evangelho. É daí que ecoa o resultado do capítulo 15, porque Paulo e Barnabé foram cumprir a missão de uma igreja local, que os enviou e falou. Gerou o debate, que aí o conselho maior, o conselho superior teve que definir. Mas é assim que nós vamos entender nas Escrituras, meus irmãos, que o governo da igreja, ele é conciliar. E esse governo, ele protege. Não falo aqui achando que o governo presbiteriano, ele vai ser sempre muito bom. Não, porque isso é formado por homens pecadores que falham, que se corrompem, que se perdem, que precisam ser disciplinados, que precisam ser corrigidos. Então vão haver conselhos que vão falhar, presbitérios que vão falhar, decisões que serão equivocadas, mas nós entendemos que o modelo é bom, que ele protege a igreja, que ele faz com que a igreja local tenha lideranças iguais, que ele faz com que a igreja local tenha formas e estruturas de ouvir os mais velhos, os mais experientes, de ouvir determinações que são feitas e tomadas através de muito estudo. Quando sai uma decisão, eu estava lendo por um tempo uma decisão que o Supremo Concílio falou sobre dízimo e oferta, 64 páginas, lá argumentando como deve ser, por que deve ser, mandar para todas as igrejas, porque se dedicou uma comissão para explicar. Então a igreja sentou e falou: olha, vocês têm responsabilidade, ensinem a igreja sobre isso, está vindo muita dúvida. Então o Supremo Conselho cria uma comissão, essa comissão os homens vão, se sentam, estudam a palavra de Deus, se dedicam a isso e falam: chegamos. Aí você pensa, 2 páginas não, 64 páginas para a igreja ler e aprender sobre o tema. Essa é a nossa igreja, que muitas vezes vai ter essa parte boa, que a gente tem que aproveitar. E nós estamos submissos a essas lideranças, porque nós temos essa convicção, e temos que ter, que em primeiro lugar elas vão buscar fazer isso, orar, jejuar, perguntar o que Deus quer. Mas deixo também sempre claro, meus irmãos, voltando ao texto de Efésios, quem rege a igreja é o Senhor Jesus Cristo. E no final do dia, toda decisão tomada por qualquer concílio, ela nunca será maior do que a palavra de Deus fala. É por isso que quando recebemos qualquer pessoa em nossa igreja, seja no batismo, seja em recepção, nós falamos: você se submeterá à liderança da Igreja Presbiteriana do Brasil, enquanto ela for fiel à palavra de Deus. Aí a pessoa responde: sim. Nós sempre deixamos muito claro que se alguma decisão for tomada, se algum ponto for levantado por essa liderança conciliar, que não seja bíblico, que não seja referendado pelas Escrituras, ninguém deve cumprir, ninguém deve seguir. É por isso que nem reuniões, e eu quero ressaltar isso para a nossa igreja, para que saiba que nós estamos num presbitério que muito me alegra, porque nas últimas reuniões, quando estive lá, quando teve alguns debates lá, alguns homens do nosso presbitério se levantaram e abriram a Bíblia, e leram a Bíblia, versículos bíblicos, e falaram: meus irmãos, a Bíblia fala assim, temos que seguir por esse caminho. E eu fiquei muito feliz, meus irmãos, porque existem outros presbitérios que quando alguém se levanta, ele abre a CIPB, que é a nossa instituição presbiteriana, que é muito boa, tem muita coisa boa, mas eu acho que o caminho é sempre melhor esse. Abre primeiro a Bíblia, aí depois que você lê a Bíblia, você fala: a Constituição presbiteriana fala determinada coisa. Mas o nosso presbitério tem esse cuidado. Vamos escrever um documento. Eu tive o privilégio de ver alguns documentos sendo escritos, documentos difíceis, complexos, que foram ser escritos pelo nosso presbitério em resposta à pergunta de outro. Primeiro parágrafo, primeira parte do documento, Bíblia, explicando, biblicamente a gente está tomando essa decisão por conta desse versículo, e porque a IPB decidiu assim. Isso parece para nós, e deve sempre parecer,
que coisa maravilhosa, pastor, isso é só o básico, isso é o que deve ser feito sempre, né? Isso deve ser a regra. Mas infelizmente, meus irmãos, depois que a gente vai vivendo na igreja presbiteriana, a gente percebe que muitas vezes vai começar, só vai ter CIPB e talvez vai ter ali um versículo ou outro para ajudar você. Acho que nós nos alegremos e busquemos isso. Ser o exemplo na nossa igreja local das decisões que vamos tomar nas Escrituras, no que a Bíblia fala e assim por diante. Explicamos isso, meus irmãos, no dia de hoje, para que nós nos lembremos que na nossa igreja, quem lidera ela é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Ele é quem cuida da igreja. Ele é o pastor supremo. Nós, eu e o conselho, somos pastores, mas estamos submissos a Ele. Nós falhamos, nós erramos, nós vamos pedir perdão várias vezes a vários irmãos, nós vamos ter que pedir perdão à igreja algumas vezes porque nós somos falhos. E quando falharmos, olhem para Cristo, que é o Senhor da igreja. Olhem para Ele, clamem a Ele. Na nossa igreja não vai existir um único líder. O pastor eleito, ele é um entre o conselho. A única coisa que o pastor eleito tem de diferente, que eu posso fazer aqui, radicalmente diferente, é a liturgia. É a única coisa que o conselho não define. Quem faz a liturgia, que música toca, quem prega. É a única coisa que eu posso dizer, não, eu vou escolher todas as músicas, eu vou escolher todo mundo que prega, toda a liturgia vai ser exatamente como eu quero. A partir de agora vai ser assim, eu tenho esse direito de fazê-lo. Eu sempre prefiro não exercer esse direito e deixar a igreja mais livre. Mas eu tenho, é o único lugar que eu tenho o direito de fazer, como quiser, é aqui. Claro, sem ultrapassar a Bíblia, nem o que a IPB fala. Mas é o único lugar, todo o resto, toda qualquer outra decisão, todo qualquer outro movimento, ele é conciliar. Eu sou um entre meus irmãos presbíteros. É assim que funciona a igreja presbiteriana. E quando nós vamos para um presbitério, lá vai ter presidente, vice-presidente, secretário. Na hora que está rolando a reunião do presbitério, todo mundo é um voto. Todo mundo fala igual. O presidente ele é basicamente alguém que rege a ordem de quem vai falar. Começa lá o debate, aí ele fala assim, a regra da IPB é de trás para frente. Quem sentou mais atrás sempre fala primeiro. Ou de idade. Se tem duas pessoas na mesma fileira, um mais velho e um mais novo, o mais velho fala primeiro. E ele somente controla isso. Mas, por exemplo, se o presidente quer falar, ele fala assim, licença, vou sair da mesa de presidente, o vice assume, e agora eu volto a ser igual. Aí ele desce da mesa, vira um igual, e fala o que ele pensa, o que ele acredita. Depois ele volta, senta e fala, vamos votar, e vota. A favor ou contra, mas ele é um igual entre nós. Ele é alguém que eu posso chamar, que eu posso perguntar, que como é presidente, vice-presidente, eles têm responsabilidades maiores do que os outros, mas só responsabilidades maiores. Eu sempre brinco que na IPB, você assumir esse tipo de cargo, você não ganha privilégio nenhum, você só ganha trabalho. Mais trabalho, a sua igreja local, mais o trabalho de todas as outras igrejas que você vai ter que ajudar. Porque você não vai ter 2 votos, você não vai ter poder nenhum sobre ninguém, você não vai tomar nenhuma decisão sozinho. Então, na igreja presbiteriana, nós entendemos que foi assim que o Senhor estabeleceu na sua escritura, uma igreja conciliar. Então, nós respeitamos aquilo que é decidido no Supremo, contanto que não quebre as escrituras, no sínodos, presbitérios e conselhos. Então, meus irmãos, que nós possamos descansar no Senhor, que chama pecadores ao arrependimento, que nos chama nós que somos falhos, mas Ele criou uma igreja para que proclame o Evangelho, para que cuide da igreja. O objetivo do conselho, eu não coloquei aqui, mas como vai dizer em Efésios, é para que a igreja cresça em sua santidade, para que ela conheça a Cristo, para que Cristo seja formado nos santos. Esse é o papel do conselho, é se dedicar, se esforçar para que Cristo seja revelado em cada um de nós, para que Cristo seja revelado em todas as áreas, para que Cristo chegue e seja presente na nossa igreja. Esse é o objetivo de todas as estruturas. Não é para a nossa glória, é para a glória dEle. Que nós possamos entender isso, confessar nossos pecados e principalmente orar diante do Senhor, dizendo, Senhor, ajuda a cuidar da tua igreja, da Igreja Presbiteriana Caminho Real, do Presbitério do Redentor, do Sínodo do Rio de Janeiro, do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, que vai se reunir logo em breve. Ore por isso,
Decisões que impactam toda a nossa igreja são decididas a cada 4 anos. Às vezes demora mais, porque o debate fica girando. Mas vão ser definidas coisas que vão servir para todas as igrejas. E nós precisamos orar, precisamos clamar. Então, meus irmãos, que possamos confiar no Senhor, que Ele é o Senhor da igreja, que Ele cuida da igreja. E que na nossa igreja nós possamos sempre almejar isso e buscar isso. Homens que liderem, que cuidem da igreja, mas que são entre iguais. Que nós possamos orar pela nossa igreja e entender que é assim que nós entendemos a liderança. Não é a liderança da comunidade, a comunidade não lidera, não é a liderança de um único homem que vai liderar sobre todos, mas na igreja presbiteriana nós entendemos que são os conselhos que ouvem a Deus e que direcionam a igreja, sempre submissos ao Espírito, submissos àquilo que Deus quer, mas clamando para que Deus cuide. Então, meus irmãos, que nós possamos clamar, porque como falamos, nós somos pecadores e falhos, e em todos os níveis nós vamos falhar. E assim como é muito bom esse sistema, quando o pecado é envolvido, ele pode também ser muito mau e muito ruim. E é por isso que nós temos sempre que orar, clamar ao Senhor, que cuide, que nos proteja como igreja, como cada estrutura que nos lidera, para que nós possamos sempre nos arrepender e usar bem esse sistema de governo. Que como falamos, entendemos que é bíblico, que as Escrituras revelam, que ele é um bom sistema, que ele serve para cuidar da igreja, mas ele tem que ser usado com todo cuidado, amor e dedicação, porque somos falhos. E qualquer sistema criado com pecadores envolvidos pode gerar consequências terríveis. Então, oremos. Orem por isso, clamem ao Senhor, clamem nesse período eleitoral, nesse período de eleições, tanto nessa agora, que vai acontecer no dia de hoje, quanto na próxima, no mês de agosto, que nós possamos clamar para que Deus direcione a nossa igreja. Lembrando sempre que o Senhor da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E foi Ele que plantou a igreja presbiteriana do Brasil. Não foi o Simon que fez isso, foi Cristo. Ele quis que essa igreja crescesse, se desenvolvesse. E nós clamamos a Ele, que Ele continue cuidando e pastoreando a sua igreja. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Um Deus, Pai, que decidiu nos salvar, nós, pobres pecadores, que não somos dignos de nada, merecemos apenas a Tua ira, Pai. Senhor, nós Te clamamos para que o Senhor cuide da nossa igreja, cuide da Igreja Presbiteriana Caminho Real e todos os concílios superiores, levantando homens, Pai, que Te amem, que Te honrem, que estejam dispostos, Pai, a pastorear a Tua igreja. Senhor, nos ajuda, como igreja local, sempre a vigiar nosso coração, vigiar, Pai, a nossa igreja, para que possamos sempre tomar decisões voltadas no Teu Santo Espírito. Clamamos, Senhor, e realmente somos gratos, porque o Senhor tem se revelado a nós, quando oramos, quando nos dedicamos a perguntar qual a Sua vontade. E nós entendemos, Pai, que cada decisão tomada, seja em assembleias, seja em conselhos, em sínodos, em qualquer instância, Pai, quando feita debaixo de oração, de temor, de clamor, ela é a Tua vontade, Pai, para a Tua igreja. Que nós sempre respeitemos quando não concordar, que nós possamos sempre estar firmados e certos que a palavra de Deus tem que ser nosso balizador, mas que nós possamos sempre entender que o Senhor decidiu liderar a Tua igreja através de homens falhos, mas que se arrependeram, que são transformados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Abençoa a nossa igreja, abençoa a Igreja Nacional, Pai, abençoa para que nós possamos proclamar o Teu Evangelho, mostrando que é um privilégio Te servir, é um privilégio proclamar o Teu Evangelho, é um privilégio, Pai, poder cuidar de pessoas e ver Cristo sendo formado nelas. É assim que nós choramos,